Vamos de entrevista? Olha só, o Jornal da Rede Alesp agora vai conversar aqui no nosso estúdio com o deputado Mário Maurici, do Partido dos Trabalhadores. Ele vai falar para a gente sobre sua posse na Rede Alesp. Muito prazer em recebê-lo, deputado. Bom dia, Guga. Prazer é todo meu. O Guga fez toda a produção, eu sou Jeremias Gomes e é um prazer imenso recebê-lo aqui, viu, deputado? Sabendo que agora é um novo começo, né? Porque tempos de pandemia, muita coisa acontecendo e assumir agora esta continuidade. Até queria que o senhor explicasse, o senhor teve uma solenidade, né? A deputada Beth Saão, pelo Partido dos Trabalhadores, também estava até o momento e agora, a partir daqui, segue com o senhor. Então, eu queria que o senhor preambularmente falasse aqui da sua chegada e depois a gente vai falar um pouquinho do seu foco, das suas bandeiras aqui no Parlamento, por favor. Então, bom dia, Jeremias Gomes. Me perdoe aí o equívoco. Imagina. Bom dia aos ouvintes da Rede Alesp, da Rádio Alesp, né? Uhum. Então, para mim, o cenário desse mandato é um cenário diferente dos demais deputados, porque eu assumo em um momento difícil de pandemia, sim, isso sem falar do momento político, que isso é comum a todos, mas também porque eu assumo um mandato encurtado, correto? São já quase a metade do mandato já se foi, enquanto eu tive que ficar aí lutando para conseguir demonstrar a minha elegibilidade e poder assumir o mandato que me foi conferido pelos 74 mil eleitores que votaram em mim. Na sexta-feira houve a posse, como você observou. É um momento de solenidade, né? Um momento importante, mas é um marco apenas. Na verdade, os trabalhos passam a acontecer a partir de agora, já num período eleitoral e num período de enfrentamento aí de uma proposta que vem do governador, do governo do Estado, que diz respeito a desmonte de serviços públicos. Correto. Então, é um momento delicado. A Carol vai ajustar um pouquinho o seu microfone para ficar mais pertinho, para o nosso telespectador poder acompanhar. Nós estamos conversando com o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, que assume uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa, já teve a cerimônia de posse e, conforme ele colocou, é um mandato que ele assume a partir de agora. E a gente vai saber, antes de falar das suas bandeiras, deputado, a gente tinha até uma matéria que acho que ainda vai exibir, mas falar um pouquinho do senhor se apresentar. O senhor é nosso colega, jornalista, e eu estava lendo aqui, graduou-se em jornalismo pela Universidade de São Paulo em 84. O senhor fundou o Franco, né? O Franco foi em que cidade? Franco da Rocha. O Franco em Franco da Rocha. Isso. Franco da Rocha, que está aqui pertinho de São Paulo, né? E que quem não conhece da capital paulista, é uma cidade meio que dormitório, com muitos desafios, né? O senhor chegou a ser prefeito de Franco da Rocha. Como você lembrou, eu sou jornalista, fui vereador e fui prefeito em Franco da Rocha, vereador nos anos 80, início dos anos 90, prefeito nos anos 90, fui secretário de comunicação e secretário de governo na prefeitura de Santo André, com o prefeito Celso Daniel e o prefeito João Vamileno. Trabalhei na TV Brasil, na EBC, fui presidente da CEAGESP, e, no último período, fui chefe de gabinete do deputado Vicente Cândido, deputado federal. Esse é um currículo ligeiro. Eu acho que uma explicação também, Jeremias, é por que o meu mandato foi encurtado. Sim. Então, assim, eu fui candidato a deputado estadual em 2018, minha candidatura foi registrada regularmente, o TRE aprovou o registro. O Ministério Público Eleitoral apresentou uma impugnação ao registro, alegando que as minhas contas haviam sido rejeitadas quando era presidente da CEAGESP e que, portanto, eu não teria meus direitos eleitorais estavam suspensos. Sim. Muito bem. Eu recorri ao Pleno do Tribunal Eleitoral dizendo que a simples rejeição de contas não é motivo suficiente para inelegibilidade ou improbidade. Para além da rejeição das contas, tem que ficar caracterizado conduta dolosa do dirigente ou prejuízo aos cofres da empresa, no caso. Como isso não estava demonstrado, o TRE, por unanimidade, aprovou a minha candidatura. Eu disputei a eleição de forma estando apto. Fui eleito estando apto. Na segunda-feira subsequente à eleição, o TSE, numa decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu diferente e mandou cessar o meu registro e, portanto, eu não pude ser diplomado nem tomar posse.
Essa decisão dele foi confirmada no pleno do TSE, não por unanimidade, mas foi confirmada. Eu fiz um recurso especial ao STF, tentando demonstrar isso que eu já havia demonstrado ao TRE, e o tempo decorreu até que, recentemente, a decisão do ministro Gilmar Mendes corroborou a minha elegibilidade, portanto, o registro da minha candidatura. Essa sentença foi confirmada pelo pleno do STF. Vale recordar que, nesse meio tempo, eu pedi a revisão da rejeição das contas no TCU. E o TCU reexaminou e aprovou as contas. Então, eu não tenho nem contas rejeitadas e nunca deixei de ter a condição de elegibilidade. Só que demorou um tempo para demonstrar isso. Pois é, a justiça é a burocracia e acaba, querendo ou não, gerando um certo prejuízo. Não sei como que o senhor encarou isso, porque o senhor estava pronto para assumir com vários projetos, né? Com certeza que vinha aqui para casa e aí teve que aguardar, né? Mas, de qualquer forma, deputado, agora assumindo, vamos pensar daqui para frente, né? O que é que o senhor traz para casa dentro desses desafios, né? Queria falar, o senhor vem de Franco da Rocha, já atuou em vários segmentos, como o senhor mencionou, mas eu queria falar um pouco dos desafios aqui, momento de pandemia, né? Nós temos aí, agora no final do ano, já seguimos para aprovação do orçamento, que esse ano vai ser, os recursos vão ser menores por conta da pandemia. Como é que o senhor chega na casa e quais são os principais desafios que o senhor vê aqui no parlamento? Então, Jeremias, você lembrou muito bem. A questão de ser deputado não é um cargo, mais do que isso, ele é uma representação. Então, o prejuízo que houve não foi ao deputado, mas aos seus representados. São projetos, expectativas, sonhos, propostas, desejos que deixam de ser implementados no período que poderiam ser implementados, porque tudo na vida tem um prazo de amadurecimento, correto? Sim. Você tem um trabalho de construção para que ele possa ter resultado. Esse período foi encurtado. Então, o grande desafio nesse momento é ver como que a gente pode dar consequência aos compromissos, às bandeiras, às propostas, nesse cenário, um cenário de tempo encurtado. Os meus compromissos fundamentais estão ligados à minha história de vida. Se você perceber aí, qual é a minha história de vida? Eu trabalhei com comunicação, eu trabalhei com abastecimento e agricultura familiar, e eu fui prefeito e vereador numa cidade da Grande São Paulo, Franco da Rocha, e secretário numa outra cidade da Grande São Paulo, Santo André. São cidades de realidades bastante diferentes, na medida em que tem processos históricos, momentos de construção, características, peculiaridades diferentes, mas têm em comum o fato de estarem numa região conurbada. Esse é o meu foco, foi o foco da minha campanha e deve ser o foco da minha atuação. Ou seja, trabalhar com as questões da metrópole. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: as unidades federativas, o município, o estado e a União, estão bem caracterizadas, porque tem centenas de anos isso, no Brasil e no mundo. Já as regiões metropolitanas, não. É um fenômeno de 100 anos para cá. E eu acredito, minha experiência diz, que a estrutura de governança existente no Brasil e em grande parte no mundo não dá conta dos problemas da conurbação. No caso de São Paulo, por exemplo, você vai perceber que as grandes políticas ligadas à metrópole estão na mão de empresas. Sabesp, Eletropaulo, Metrô, a CPTM, que tem um tempo de planejamento, de maturação de projetos diferentes dos tempos do governo. Um tempo para maturação de pensar, planejar e construir uma linha de metrô, por exemplo, é muito maior do que os 4 anos de mandato de um governador ou de um deputado. Então, essa lacuna de governança e de construção de políticas públicas de forma participativa, permeando a participação da sociedade, é que eu observo. E é nesse ponto que eu quero atuar. E aí você aplica recortes da questão da comunicação, recorte da questão do abastecimento e da agricultura familiar, o recorte da política de gênero e de direitos humanos, que sempre foi muito marcante na minha trajetória. Então, é mais ou menos esse o norte que eu quero dar à minha atuação, Jeremias. O senhor tocou num ponto aí, por exemplo, e eu lembrei da cidade de Guarulhos, na região metropolitana. Nós temos Guarulhos com um problema imenso, por exemplo, de transporte. Até hoje o metrô não há comunicação. Por quê? Problemas como esse, o senhor acompanha? Sim, esse você tocou exatamente no meu foco. Você falou de Guarulhos, fica na região do Alto Tietê, não é a região da Bacia do Juqueri, como é a minha origem, nem a do ABC onde atuei, mas os problemas são os mesmos. Então, essa questão é uma questão central e é por aí que eu quero atuar. É no diálogo com os municípios, para que a gente possa criar políticas para além das fronteiras municipais,
certo? E interferir junto ao Estado para que essa instância... Se você notar, na época da ditadura militar, você tinha mais atenção para as questões metropolitanas, com a Implaza revigorada, com a Secretaria de Negócios Metropolitanos, do que no período da Nova República e no período que nós vivemos hoje. Então, nós precisamos retomar, e eu não estou querendo dizer retomar o modelo da ditadura, não é isso, mas retomar essa preocupação e criar instrumentos e ferramentas para poder discutir isso. Por que o metrô não pode chegar até Guarulhos? Correto? Se boa parte da população de Guarulhos se desloca até São Paulo para trabalhar em empresas na capital. Por que essas políticas e esse planejamento não pode ser integrado de forma mais real, mais concreta? Deputado, eu tive a oportunidade de conversar agora em tempos de pandemia com muitos secretários de educação. E havia cidades que eles falavam assim, olha, aqui a gente só tem o Facebook e um WhatsApp para passar as aulas. E em outras cidades a gente conversava, falava, não, aqui a gente já usa o Google, a gente tem um programa, São Caetano, por exemplo, a gente já tem um programa avançado, né, porque tem mais recursos, né? E aí eu conversando com o secretário, eu falei, por que não existe um modelo de plataformas que, mesmo passando a pandemia, as prefeituras não sofressem tanto, né, nessa questão? E aí o secretário falou assim, ele falou assim, olha, Jeremias, eu não boto muita fé, foi essa mais ou menos as palavras dele, porque em outras áreas também as prefeituras, na contabilidade, na administração, cada um usa uma plataforma, cada um usa de um jeito, e então seria ótimo isso que você está falando, né, que o Estado, ou no nível estadual ou no nível federal, pudesse suprir os municípios com inteligência, com tecnologia, para que momentos como esse não sofressem tanto e cada um tivesse tanta disparidade. Você pega o município de Paulínia, que tem muitos recursos, pode ser que lá eles estão na pandemia não estão sofrendo tanto. Pega o município, sei lá, de Montemor, que é pequenininho, não tem tantos recursos, lá, e é um vizinho do outro. Como é que o senhor vê essas questões assim? É difícil essa interlocução entre os governos? Então, eu vou te dar um exemplo que só reforça o que você falou agora. A cidade que eu estive visitando, eu tive um trabalho lá no sábado, que foi Jandira. Ela é vizinha a Barueri. A diferença da arrecadação de um município para o outro, vizinhos, é brutal. Não é? Barueri é uma cidade que tem uma baita arrecadação, enquanto Jandira não é tão contemplada assim, que é a mesma distância que você viu entre Paulínia e Montemor. Sim. Tudo é uma construção, Jeremias, tudo é uma construção. Nós estamos falando de plataformas, eu vou te dizer, é verdade que eu fui prefeito no século passado, né? Aliás, no milênio passado. Pois é, verdade. Mas, olhando de lá de onde eu olhava, você não notava, por exemplo, que poderia haver um instrumento como é o Fundeb, que nós estamos discutindo recentemente, que é isso que você falou, que é tirar recursos da União e distribuir para municípios para meio que uniformizar o patamar da educação básica. Se isso foi possível na educação, no nível da educação básica, por que não é possível na própria educação em outros níveis e em outros setores da vida? Deputado, em momentos de pandemia, como é que o senhor está vendo esse momento do Legislativo? Nós temos aí os projetos que chegam, né? O mais recente aí foi o 529, se o senhor tem acompanhado aí da reforma administrativa e tributária, principalmente. E temos aí já em vias também o orçamento aí, caminhando para o final do ano. Como é que o senhor vê esse momento de estar muito atento no recurso público, porque o ano que vem a gente não sabe ainda como é que vai ser, né? O cobertor já é curto e promete ser mais curto em 2021. Então, Jeremias, eu concordo com você, a gente tem que estar muito atento, mas eu quero lhe dizer o seguinte, eu tomei posse na sexta-feira. Fiquei muito feliz com o convite que vocês me fizeram para essa entrevista, não só pela entrevista, mas também porque eu não tenho onde ficar hoje, porque o gabinete está sendo pintado. Então, eu preciso me apropriar dessas informações todas, de como a bancada vem agindo e como ela vem planejando agir, para ver como é que eu vou me inserir nesse processo. Tá certo. Mas, de qualquer forma, o senhor seja muito bem-vindo e a Rede Alesp está sempre aqui com as portas abertas e eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o seu eleitor, as pessoas que colocaram o senhor aqui, que, conforme o senhor disse, ficaram um tempo órfãos da sua participação. Como é que vai ser essa interlocução, né? Eu sei que o senhor vem lá tem um trabalho muito importante em Franco da Rocha, mas uma palavra também para esse que agora, em momentos de pandemia, deputado, as questões virtuais, as reuniões, embora agora o plenário está sendo presencial, mas, de certa forma, aproximou muito a população, né? Muitas pessoas entram nas redes sociais e veem os projetos e comentam, né? O senhor espera essa interlocução com o seu eleitor? Você tem toda a razão. Na verdade, o maior programa de inclusão digital acabou sendo a pandemia, né? Porque as pessoas se habituaram forçosamente a lidar com essas ferramentas.
Eu vou continuar, Jeremias, fazendo o que eu tenho feito desde a campanha eleitoral. Porque a primeira vitória quem me deu foi esse agrupamento de pessoas que me conduziu até o mandato, até a eleição, como você lembrou. A segunda vitória que eu tive, que foi nos tribunais, também dependeu muito do acompanhamento desse agrupamento de pessoas. Então, eu venho mantendo essa relação, esse debate, ora virtualmente, ora presencialmente, porque, lamentavelmente, não é possível para quem exerce a atividade que eu exerço fugir de reuniões presenciais, embora você mantenha todo o protocolo necessário, porque isso é responsabilidade de todos nós, mas eu vou seguir assim, sempre em contato próximo com esse pessoal que trabalhou comigo e sempre em contato próximo com as populações que estão ligadas de uma maneira ou outra aos compromissos que eu assumi e defendi ao longo da campanha. Deputado, a gente vem de um momento de várias reformas, né? Em nível federal, vou citar uma delas, a reforma trabalhista. De repente vem a pandemia e muda tudo de cabeça para o ar, né? Como é que o senhor vê essa questão, não só da pandemia, mas da tecnologia que vai mudar muito o emprego, enfim. E, ao mesmo tempo, muitos países sabem, até países que são a marca do capitalismo, os Estados Unidos, por exemplo, que sabem que tem que apoiar a população socialmente, porque haverá disparidades muito grandes. Me parece que nós temos a onda da pandemia, mas eu acho que a gente vai viver a onda da tecnologia chegando muito rápido, né? E ceifando empregos. Para citar um caso que o senhor deve conhecer bem, cobradores de ônibus, há muito tempo eles poderiam deixar de ter essa profissão por conta de um sindicato forte, então, na época, pôde se manter por mais um tempo, né? Mas são profissões vagas que serão ceifadas. Como é que o senhor vê esse momento e esse equilíbrio? Porque o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o senhor colocou aí a agricultura familiar, né? Como é que a gente consegue ter esse olhar para essa classe mais vulnerável que a pandemia expôs de forma tão presente aí nas filas da Caixa Econômica? Como é que o senhor acha que esse olhar que o seu partido tem, como é que vamos trabalhar isso daqui para frente diante desses desafios? Então, eu acho que essa leitura que você acabou de descrever é muito lúcida. O mundo vem mudando e a pandemia só acelerou ou só colocou a nu várias das mudanças que já estavam acontecendo no mundo. Uma delas, central, é no modo de produção, é no mundo do trabalho. Você lembrou bem, há países como a Finlândia, que eu acho que já está no 3º ano da experiência de pagar uma renda mínima para o cidadão, independente dele ter atividade econômica ou não. Eu sei que a Califórnia, nos Estados Unidos, já tem essa política. E há experiência que, inclusive, no Brasil, meu partido defende uma política de renda básica. Por quê? Porque já se tem a noção de que a sociedade não vai poder, a forma de sustentação das pessoas não vai poder só ser apenas a relação do trabalho. Agora, isso não é um momento, né, Jeremias? Isso é uma construção que deve demorar décadas para evoluir. E nós vamos ter que procurar caminhos para que essa alteração se dê de forma a garantir o bem-estar das pessoas e as suas liberdades sociais e econômicas, né, seus direitos. E nisso, o Partido dos Trabalhadores é peça-chave, porque ele tem essa bandeira consigo, é da sua gênese, é da sua criação. Esse é um debate que nós vamos ter que intensificar nos próximos dias, nos próximos anos, nas próximas décadas. Deputado, sempre se fala em política de Estado e política de governo. O senhor falou, olha, região metropolitana são políticas que muitas vezes não se tratam em 2 ou mesmo 4 anos. Como é que se consegue... Nós temos, por exemplo, no âmbito federal, as agências que o objetivo foi justamente esse, para que elas fossem um pouco mais independentes, né? O que nem sempre acaba acontecendo. Como é que o senhor vê uma implementação de uma política de Estado que possa... perspassar os governos e manter políticas que possam garantir ao cidadão políticas mais de longo prazo, né? Pensar o país e o Estado a longo prazo. Então, nós tínhamos um modelo de criação de empresas estatais, correto? Num certo momento, o governo ou o país adotou o modelo de agências, até pensando na hipótese de desestatizar uma parte importante da economia. Eu acho que essa questão que eu estou falando da metrópole é para além disso. Eu estou falando que nós precisamos ter instâncias de governança que integrem ou que ultrapassem as divisas municipais. Por exemplo, nós já temos consórcios intermunicipais, mas eles têm, que seria mais ou menos essa figura que eu me refiro. Uhum. Mas eles ainda têm limites muito claros. Então, essa questão precisa ser um pouco mais aprofundada. Isso independentemente da política de agências ou de empresas, ou as duas convivendo, como é o modelo de hoje. Uhum. Né?
Entendi. Bom, conversamos com o deputado Mário Maurici. Como é que, em geral, as pessoas chamam o senhor? É só deputado Maurici ou Mário Maurici? Maurici, sempre foi Maurici. Maurici, do Partido dos Trabalhadores, que está assumindo a cadeira aqui no Parlamento Paulista, a quem desejamos muito sucesso e sempre volte aqui para cada projeto, deputado, para falar com a gente. As portas estão sempre abertas, porque a gente faz essa interlocução aí com a população. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jeremias, muito obrigado aos ouvintes e não tenha dúvida, vou usar da palavra cada vez que você me convidar. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez, obrigado pela sua participação e o Jornal da Rede Alesp segue aqui agora a entrevista com o deputado Tenente Coimbra, né? Daqui a pouquinho. Vamos lá. Bom, mas muito obrigado, deputado, mais uma vez.